Para isso, eu quero convidar os irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 12, verso 1 a 14, e nós vamos ler um pouco sobre o que é a Páscoa. Nós queremos falar sobre a Páscoa em 2 domingos. Esse domingo, hoje, queremos falar sobre a Páscoa no domingo que vem, tá? E aí nós vamos falar sobre a ressurreição de Jesus e nós vamos falar, nós vamos também celebrar a ceia do Senhor, tá? Avisem os irmãos que não puderam vir, tá? Para que possam vir participar. O que é a Páscoa? Não é? O que é a Páscoa? Êxodo, capítulo 12, verso 1 a 14. Vamos ler? Você encontrou aí? É o segundo livro da Bíblia. Segundo livro da Bíblia, se você tiver a Bíblia no seu celular, mais fácil ainda, né? Está lá o segundo livro, Êxodo capítulo 12, verso 1 a 14. E aqui também vai a minha saudação, a minha gratidão a você, irmão de outra igreja, a você, amigo, né, que está aqui nesta noite participando do culto conosco. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado porque você está aqui. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida, que Deus te cubra de bênçãos, que Deus ouça as suas orações que você tem feito ao Senhor. Logo mais no finalzinho nós vamos orar, e vamos orar mais também pela sua vida. Êxodo capítulo 12, verso 1 ao verso 14. A instituição da primeira Páscoa é o título aqui na minha Bíblia. A palavra de Deus diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro, o cabrito, será sem mácula, sem mancha, né? Um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, quer dizer, sem fermento, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura, e nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal. Nas casas em que estiverdes, vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. Vamos dar uma paradinha aqui, mas que Deus nos ajude a compreender espiritualmente o significado da Páscoa em nossos corações. Amém? Então, vou falar de novo, porque eu acho que vocês entenderam o que eu falei. E se vocês entenderem, digam amém, porque quer dizer é verdade, quer dizer eu concordo que você e eu estamos no mesmo Espírito. Que Deus nos ajude a entender o verdadeiro significado espiritual da Páscoa para as nossas vidas. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos muito do Senhor, porque sem o Senhor nada somos e nada podemos fazer. E nesta noite, ó Pai, eu estou aqui e me submeto como teu servo, teu chamado, teu profeta,
teu pastor, teu missionário, para anunciar a boa palavra do Senhor aos corações aqui nesta noite. Espírito Santo, eu te peço, desarma-nos. Senhor, que os nossos ouvidos estejam dilatados, que os nossos corações estejam sensíveis e que os nossos olhos estejam abertos para as coisas espirituais nesta noite. Por favor, Senhor, eu peço a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, não permita que nenhum de nós, começar de mim, saia daqui da mesma forma que entrou, mas saiamos todos impactados, moldados, movidos por Ti, Espírito Santo. E que saiamos aqui com a convicção plena de que precisamos entender o que significa a Páscoa do Senhor. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. O que é a Páscoa? Eu separei um pequeno vídeo para dar um panorama maior sobre o que é a Páscoa. Apague as luzes aí, quem estiver perto dos interruptores. E eu gostaria que você assistisse, achei ele bem interessante, né? Vamos ver se... Clique no play, por favor. Está na história judaica relatada. Pode voltar um pouquinho para o pessoal ouvir o começo do áudio? Êxodo significa saída, e é exatamente essa. Nós vamos falar especificamente sobre a palavra Páscoa, mas esse vídeo fala sobre o contexto da Páscoa, não é? Onde aconteceu, por que aconteceu, em que situação aconteceu, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Pode soltar se der. Origem e significado da Páscoa. A origem da celebração da Páscoa está na história judaica relatada na Bíblia, no livro chamado Êxodo. Êxodo significa saída, e é exatamente a saída dos judeus do Egito que esse livro relata. Quando Ramsés II, rei do Egito, subiu ao trono, apavorou-se com o crescimento do povo de Israel, achando que esse crescimento colocava em risco o seu poder. Secretário, Senhor, não podemos ter escravos sonhando com viagens ao deserto. O Egito precisa do seu suor. Aumente o trabalho deles. Faça-os recolherem eles mesmos a palha para os tijolos que fazem. E peça a mesma quantidade de tijolos que antes. Essa preocupação deu início a uma série de ordens e obras que levaram os judeus a um período de grande sofrimento. Conta a Bíblia que Deus, vendo o que se passava com o seu povo, escolheu Moisés para tirá-los dessa situação, dando a ele os poderes necessários para o cumprimento da missão. Na semana em que o povo de Israel iniciou sua jornada para sair do Egito, Deus ordenou que só comessem pão sem fermento, e no último dia, quando finalmente estariam fora do Egito, seria comemorada a primeira Páscoa, sendo esse procedimento celebrado de geração em geração. Essa celebração recebeu o nome de Pessach, que em judaico significa passagem, nesse caso, da escravidão à liberdade. Daí surgiu a palavra Páscoa. É só isso mesmo. Pode acender as luzes, por favor. São só 2 minutinhos de palavra. Não sei se você prestou atenção. Onde surgiu a Páscoa? Então, pelo que vimos aqui, a Páscoa, Origem significa. A Páscoa surgiu no Egito. A Páscoa foi o momento onde o povo foi liberto da escravidão do Egito.
Mas eu quero que vocês fiquem atentos àquele símbolo ali, que é de um homem passando um isopo, passando sangue com isopo nas bordas da porta, nos umbrais da porta. A palavra Páscoa vem do hebraico, como vocês ouviram aí, Pessach, que traduzida para o grego é Páscoa, que significa passagem. Deus mesmo criou a ordem da celebração da festa da Páscoa. Começou na noite em que Deus libertou o povo de Israel de serem escravos do povo do Egito. Esta festa deveria ser celebrada para sempre, para lembrar a libertação que Deus deu ao povo de Israel. Irmãos, o Antigo Testamento, ele aponta para o Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele é um preparo para o povo de Israel e para todos aqueles que adoravam a Deus de algo que viria depois. O Antigo Testamento está fazendo um pano de fundo. Quando você vai construir uma casa, a primeira coisa que você faz são as bases, são os fundamentos, com concreto, com pedras e com aço. Da mesma forma também, Deus prepara o Novo Testamento através do Antigo. E quando acontece este momento em que o povo de Israel estava escravo no Egito, Deus estava dizendo para todo o planeta Terra, ou seja, para todas as pessoas do planeta Terra, assim como o povo de Israel ficou escravo no Egito por um longo tempo, mas eu fui lá com a minha forte mão e eu libertei aquele povo. Todo ser humano também vive escravo. Mas não importa o período, eu vou trazer libertação. Eu vou trazer vida. Eu vou trazer salvação. Esse momento foi tão impactante para o povo que Deus disse: para vocês, povo de Israel, este mês será o primeiro mês do ano. Na nossa cultura cristã, esse mês cai em março, mas para os judeus é o primeiro mês do ano. Eles começam a contar a partir desta data. Tão impactante foi. Deus diz que eles devem pegar um cordeiro, matar este cordeiro, que eles devem pegar o sangue desse cordeiro e passar o sangue nos umbrais da porta. E Deus diz que ele viria visitar o Egito para libertar o povo de Israel. Porque quando o povo de Israel foi para o Egito, quando Jacó e seus filhos desceram para o Egito, eles não desceram escravos, eles desceram livres. Por isso Deus determinava que eles saíssem de lá também livres. O povo de Israel não é o povo queridinho de Deus, não. O povo de Israel não é o povo que Deus ama mais do que os outros, não. O povo de Israel é o povo que Deus chamou para pregar a palavra de Deus para todos os outros povos. Vejam Israel. Israel não é um país gigante. Israel não é um país medonho, poderoso, forte, tem bombas, tem exército, tem tudo isso. Eles têm lá o exército deles. Eles têm lá a segurança deles. Mas há muitos outros países mais ricos que Israel, mais poderosos que Israel. Mas Deus chamou Israel para anunciar a palavra dele para os povos. E o povo do Egito não queria a palavra de Deus e ainda segurava o povo de Deus para não sair para pregar a palavra de Deus. Então Deus diz: eu virei e eu libertarei vocês. E eu vou ferir todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito eu farei julgamentos. Pastor, por que Deus queria ferir, queria matar todo o filho mais velho? Porque na lei de Deus ele diz: olha, todo filho mais velho é meu. Agora, se você não quer me dar o seu filho mais velho,
né? Você vai pegar então um cordeiro, e esse cordeiro você vai colocar sobre um altar de pedras e vai sacrificar aquele cordeiro. Antes do povo descer ao Egito, Deus pediu o filho mais velho do homem que fundou a nação de Israel, que foi Abraão. E quando Abraão pegou o seu filho Isaque e colocou sobre o altar, e quando Abraão tirou o cutelo para matar seu filho Isaque, Deus disse a Abraão: não te faças a este mal, a este jovem, porque eu sei que agora você temes a Deus, porque não me negaste o teu único filho. E quando Abraão então abaixou o cutelo, ele ouviu, né, um carneiro berrando. E ele olhou e ele estava lá, o carneiro com chifres presos em galhas de um arbusto. E ele foi, arrancou ali aquele carneiro, colocou sobre o altar e sacrificou aquele carneiro. Mas também Abraão, Isaque e o carneiro apontavam para algo que haveria de vir. Isaque era o filho que Deus não aceitou que morresse. Mas Deus mesmo entregou o seu próprio filho para morrer lá na cruz do Calvário, por você e por mim. O que Deus não aceitou que outro fizesse, Ele mesmo fez. Então entenda uma coisa muito bem. Nada de que Deus, ou nada do que Deus permite que você passe, o seu sofrimento, a sua dor, a sua luta, as suas tribulações, nada disso que Ele permite que você passe, Ele já experimentou tudo isso antes. Ele já passou por tudo isso antes. Tudo que você experimentar agora, Ele já experimentou antes, em termos de tribulação, de luta e de sofrimento. Mas também, se você permanecer fiel, você vai experimentar em termos de vitória. Onde surgiu a Páscoa? Nesse contexto. Nesse contexto. Já haviam acontecido as 10 pragas, ou melhor, as 9 pragas. Essa seria a 10ª, a mais terrível, a mais forte. E essa é a mensagem que o povo de Israel vem trazendo para o mundo. Que o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, é o Deus Todo-Poderoso. Mas nós não estamos ouvindo isso hoje. Nós estamos ouvindo que na época da Páscoa, nós temos que comprar ovos de chocolate para nossos filhos. Será quantos ovos eu vou ganhar essa Páscoa, hein? Talvez nenhum, né? Ninguém se manifestou. Nós ouvimos que na semana da Páscoa se compra ovos, se compra outras coisas, e na televisão se passa desenhos sobre coelhinho de Páscoa, são lançados filmes sobre coelho de Páscoa, e coelho de Páscoa, mas onde é que surgiu essa ideia, essa cultura atual da Páscoa? Onde foi? Onde surgiu essa cultura? Uma vez que nós sabemos que a palavra Páscoa quer dizer passagem. Quando o anjo do Senhor passou sobre as portas das casas lá do Egito, e as casas que eram habitadas por judeus, israelitas, na verdade judeu apareceu depois, né? Israelitas, né? Judeu é um subgrupo de Israel, né? É de uma das tribos de Judá, né? A tribo de Judá são judeus, né? Os israelitas passavam sangue nos umbrais, e quando o anjo vinha, o anjo não entrava na porta, o anjo passava por cima, mas quando chegava numa casa onde não tinha o sangue, o anjo vinha e ceifava aquela vida, colhia aquela vida. Mas onde foi que surgiu essa cultura? Essa cultura atual que nós temos hoje da Páscoa. Alguns símbolos da Páscoa. O que nós temos aqui? Não sei se dá para ver direitinho. Dá. Coelho da Páscoa. O coelho da Páscoa, através das culturas antigas, simboliza a fertilidade e a esperança de vida nova. Né? Coelho da Páscoa. Nós sabemos que isso não é verdade. Temos também, você sabe o que é isso? Não é bola não, isso aqui é ovo de Páscoa. Né? Assim como o coelho, o simbolismo dos ovos está relacionado com uma
nova vida e com a fertilidade. Não é? Mas nós sabemos que isso também não é o que quer dizer a Páscoa. Temos também os símbolos religiosos. Símbolos da Páscoa, temos os sinos, não é? Antigamente tinha, hoje não tem tanto assim. São eles que anunciam nas igrejas católicas, por exemplo, a ressurreição de Cristo no domingo de Páscoa. É algo mais simbólico, não é? Mas temos algo mais. Temos também o círio pascal, que é uma vela acesa com as letras gregas alfa e ômega, início e fim. A luz da vela representa a ressurreição de Cristo. É uma forma simbólica também de ensinamento sobre a Páscoa. Temos também os significados mais gostosos, né? Como a colomba pascal, né? Foi criado na Itália. É um pão doce em formato de pomba, né? Não sei se você está vendo uma pomba aqui, mas a ideia é essa. E a pomba simboliza a paz de Cristo e também a presença do Espírito Santo. Não é? São símbolos que acontecem. Agora vamos mais para os símbolos bíblicos, os que estão escritos. Não é? O cordeiro simboliza o inocente morrendo em lugar do culpado, apontando para Jesus, o nosso Salvador, que morreria pelos pecados de todos nós. Pelos pecados de todos nós. Bom, esses são alguns símbolos e culturas que o mundo tem trazido, não é? Mas o símbolo mais forte para nós, que na verdade é o que realmente representa, é o símbolo do sangue e do corpo de Cristo, que é representado, simbolizado pelo vinho e pelo pão. Finalmente, o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Cristo, que foi sacrificado por nós lá na cruz, no Calvário. O pão simbolizando a vida de Jesus, nos livrando da morte causada pelo pecado, e o sangue também simbolizando que alguém estava morrendo pelos nossos pecados. Esta é uma ordenança chamada Ceia do Senhor, que celebraremos no próximo domingo. Mas hoje, o que se diz é sobre ovos de Páscoa. O que se comercializa são os chocolates de Páscoa, né? Mas se fala muito pouco sobre o verdadeiro significado. Eles pegaram um significado, isso é um pouco de culpa também da religião antiga, que ao chegar para evangelizar as pessoas, elas fundiam as culturas. No século passado, os alemães, século 17, 18, mais ou menos, né? 1700, 1800, os alemães trouxeram para a América a ideia dos ovos de chocolate, ovos banhados a ouro, e joias e coisas assim, e davam isso para os outros como um desejo de que as pessoas fossem prósperas, fossem fecundas, tivessem muitos filhos, não é? Satanás, irmãos, ele sempre tenta copiar e confundir o que Deus cria. A figura do coelho, por exemplo, está simbolicamente relacionada a esta data comemorativa, pois esse animal representa a fertilidade para os povos pagãos. O coelho se reproduz rapidamente, em grandes quantidades, entre os povos pagãos. A fertilidade era sinônimo de preservação da espécie e melhores condições de vida, numa época onde o índice de mortalidade era altíssimo. No Antigo Egito, o coelho representava o nascimento e a esperança de novas vidas. Mas a reprodução, o que tem a ver essa reprodução com o significado da Páscoa? Essa data, ela se relaciona com a esperança de uma vida nova. Já os ovos, como eu falei, né? Os ovos de Páscoa, de chocolate, enfeites, joias, também estão nesse contexto da fertilidade e da vida. A figura do coelho foi trazida para a América pelos alemães. Daí se espalhou a ideia do coelho, da Páscoa, e gradativamente foi substituindo o verdadeiro significado por um falso significado, de uma forma bem sutil e vagarosa, para que não fosse percebida a mudança. Essa história nos lembra a história de como cozinhar um sapo. Você já cozinhou um sapo? Não? Sabe como cozinhar um sapo? Vou te ensinar então, se você não sabe, né, como cozinhar um sapo. Você vai pegar um caldeirão grande e você vai com esse caldeirão lá no lago, no brejo, e você vai chegar devagar por trás do sapo, vai abaixar ali, vai encher o caldeirão de água e ao mesmo tempo vai
empurrando o caldeirão para perto do sapo. O sapo ele vai entrar no caldeirão. Se você fizer tudo com muita calma, suavemente, ele vai até deixar você pegar ele no caldeirão. Você vai pegar então o caldeirão com a água do brejo, água fria, e já está preparado na sua casa um fogão com lenha e fogo. E você vai chegar ali e vai colocar aquele caldeirão em cima daquele fogão, e a água fria ela vai mornar bem devagar. A água fria ela vai passar do estágio gelado para o frio, do frio para o morno. E o sapo vai ficar ali, tranquilamente. Vai até gostar. A água agora ficou quentinha. Que legal. Ele vai até dar uns mergulhos naquela água quentinha, deliciosa. Vai mergulhar, pegar os pezinhos de sapo dele para cima, voltar de novo. É bom que você pegue um caldeirão onde a boca dele vai se abaulando, vai fechando. E ali aquele sapo vai mergulhar e tal, vai ficar gostoso ali. Lá fora está frio, aqui dentro está começando a ficar quentinho. Mas depois começa a ficar um pouco mais quente, depois um pouco mais quente, e depois um pouco mais quente. Depois ele começa a olhar e ver que a água borbulha, borbulha, e começa a esfumaçar, e aquela água quentinha começa a incomodá-lo. E ele vai tentar sair, vai tentar pular, vai tentar sair, mas aí vai ser tarde demais. Pronto. Aí você espera mais um pouquinho e você tem seu sapo cozido para o jantar. É assim que Satanás tem feito com muitas pessoas hoje. Se você chegar no lago lá e pegar o sapo e pegar uma água quente e colocar lá no caldeirão, ele vai pular com todas as forças. Mas se você pegar o sapo com água fria e deixar essa água mornando devagarzinho, deixar essa água mornando calmamente, ele vai ficar lá e ele vai aceitar. É assim que Satanás tem feito com muitas vidas. Ele pega uma verdade e ele diz assim: não, mas essa verdade não é bem assim. Não é? Essa verdade ela é assim, mas não é assim. Assim desse jeito. Não precisa ser tão radical assim. Não é? Não existe verdade absoluta. Peraí, gente, peraí. Nós estamos no século 21. Você ainda tem esses pensamentos aí? Para! Você é muito radical. E Satanás vai engodando as pessoas, ou seja, envolvendo elas numa teia, de forma que elas não podem mais sair e fugir do laço. A cultura sem Deus é uma cultura mundana e que tem a tendência de ir contra Deus e contra a palavra de Deus. Pastor, do que você está falando? Então quer dizer que tudo que não é de Deus é do diabo? Exatamente. Os ovos de Páscoa do diabo? Não. Na verdade, o diabo usa uma coisa simples para te levar a algo muito mais importante. Comer ovo de Páscoa não vai te levar para o inferno. Mas acreditar na mensagem do ovo de Páscoa, isso sim te leva para o inferno. Se vestir de Papai Noel no Natal não vai te levar para o inferno. Mas dizer para o seu filho e acreditar que aquele presente que você está dando ali para ele é do Papai Noel, isso leva você e seu filho para o inferno. Você entende? Talvez seja do próprio inimigo a inspiração da frase: os fins justificam os meios. Pastor, então eu queria comprar um ovo de Páscoa e dar para minha namorada. Vai lá, rapaz, compra o ovo, dá para sua namorada, não tem problema nenhum. Né? Se você quer comprar um ovo de Páscoa, né, de 100 gramas que custa R$50, em vez de comprar um chocolate de 200 gramas que custa R$25, fique à vontade. O dinheiro é seu.
né? Uma vez eu quis impressionar a Cleutia, mas não dei conta não. Fui comprar um ovo de Páscoa e o danado do ovo era caro demais. Eu só comprei um pequenininho assim. O maior não foi dele. O maior, né? Eu mesmo não tenho problema nenhum com isso. Mas entenda, não acredite na mensagem. Ah, pastor, mas eu não concordo com isso. Não, tudo bem. Se você não concorda com o ovo de Páscoa, não tem problema nenhum. Na verdade, é uma simbologia, uma cultura, não é? Que o mundo faz aí, né, para promover o desvio do verdadeiro significado da Páscoa. Mas o que fazer então, pastor, sobre isso? O que fazem as pessoas que trabalham em agências bancárias? Elas conseguem identificar qualquer nota falsa que chega nas mãos dela. Sabe como? Manuseando sempre as verdadeiras. Elas são treinadas, elas são orientadas, mas é na prática que elas aprendem a identificar as notas falsas. Você não precisa ficar falando muito por aí sobre ovo de Páscoa e tal. Fale do verdadeiro significado da Páscoa. Mostre a nota verdadeira para as pessoas. Não fique passando medo nelas sobre as notas falsas. Mostre a nota verdadeira. Diga, isso aqui é verdadeiro. Isso é verdadeiro. Deus olhou na eternidade. Deus viu você. Deus soube o seu nome. Deus te identificou. E Deus viu que você estava caminhando a passos largos para a perdição. E então Ele veio pagar pelo seu pecado. Porque Deus é justo juiz. E Ele culpa os culpados. E Ele inocenta os inocentes. Anuncie a mensagem verdadeira. E qual é a importância da Páscoa para nós hoje? Qual é a importância da Páscoa para nós hoje? Queridos, a Páscoa tem toda a importância. Veja o verso 26, o verso 28 do próprio capítulo 12, que diz assim: E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem, que culto é este vosso? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito. Quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, e assim fizeram. O povo de Israel precisava saber de onde tinham vindo para valorizar a liberdade que eles tinham e que eles têm hoje. Mas isso não aconteceu depois. Durante muito tempo o povo não celebrou a Páscoa. Fazendo uma paráfrase, nós podemos dizer: aquele que não relembra a sua história está fadado a cometer os mesmos erros do presente. Está fadado a cometer os mesmos erros no presente. Você conhece a sua história? Quem era você? De onde você veio? A Páscoa foi a passagem de Deus pelo Egito, executando o julgamento em todo o Egito, salvando aqueles que criam nele e condenando aqueles que o rejeitavam. E a prova externa desta fé era o sangue do Cordeiro passado nos umbrais
das portas. Isso é Páscoa. Se alguém te perguntar, você pode dar essa definição para ele. Isso é Páscoa. Isso é Páscoa. Há um pouco mais. Vamos falar um pouco mais sobre isso no domingo que vem. Mas isso é a Páscoa. Páscoa é a passagem do sangue nos umbrais das portas do povo de Israel. Quando o anjo veio, ele passava por cima das casas. Hoje, Jesus também quer passar esse sangue sobre os umbrais das nossas portas. Ele está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O sangue agora não é mais da ovelhinha e não precisa mais ser passado no umbral da porta. O sangue é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. A palavra de Deus diz: mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas se dissermos que não temos pecado, mentimos e fazemos de Deus um mentiroso. Precisamos deixar que Jesus, Ele venha a cada dia passar do sangue dele nos umbrais da porta do nosso coração. Porque todos os dias nós precisamos de perdão. Uma vez o apóstolo Pedro chegou para Jesus e perguntou: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar ao meu irmão? Até 7. Porque o número 7 na cultura judaica era o número da perfeição. Porque pela lei era até 3 vezes. Se a pessoa pisasse na bola com você 1, 2, 3, você podia perdoar. Na 4ª você já podia descer o cacete nela. E Pedro então, querendo ser mais espiritual, né, talvez, ele pergunta e diz assim: até 7. Ele dobra e põe mais uma de lambuja. E Jesus diz: não, você não deve perdoar até 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, você deve perdoar quantas vezes forem necessários o perdão na sua vida. Porque quantas vezes for necessário, o Senhor virá e passará o sangue dele nos umbrais da porta do coração. É por aqui que entra, é por aqui, é aqui que nasce, aqui que tem coisa boa e tem coisa ruim. Coração. Coração é alma, é sentimento. Coração é o que está por dentro. Jesus disse assim: o que mata você não é o que entra, não é o que está aqui e entra para cá, mas o que mata você é o que está aqui e que sai para fora. Isso mata, você precisa passar sangue aí, porque sangue simboliza vida. Quando João Batista viu a Jesus Cristo passando, vindo para ser batizado nas águas, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus então foi levantado na cruz. E ali na cruz ele derramou o sangue dele, puro, para nos perdoar de todo o pecado. Agora, ao mesmo tempo que o sangue nos umbrais da porta significa vida, o sangue nos umbrais, ou a falta de sangue nos umbrais também, pode significar morte. O anjo do Senhor veio, passou pelas casas dos egípcios, e nas casas onde não havia o sangue nos umbrais, o anjo entrava, e o anjo ceifava a vida de cada filho mais velho.
A Bíblia diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. É de Deus. Você é de Deus. Seu filho é de Deus. Sua filha é de Deus. Todos são de Deus. Mas isso não nos traz apenas conforto. Deve também nos trazer temor. Porque Deus pode ceifar nossas vidas a hora que Ele quiser. E Ele é justo, reto e continua sendo muito bom. Ah, mas eu perdi o meu filho, ele tinha 5 anos. Deus continua sendo justo, reto e muito bom. Ah, mas ele levou o meu pai, não podia ter levado meu pai, não podia ter levado a minha mãe. Ele continua sendo reto, justo e bom. Como diz o ditado popular, bem verdadeiro, Deus sabe o que faz e nós não sabemos o que falamos. Não sabemos o que nos virá. Mas é bem melhor quando passamos o sangue nos umbrais das portas do nosso coração. Porque quando eu passo o sangue nos umbrais da porta do meu coração, a minha filha, mesmo eu morrendo hoje, ela pode ter a esperança de me ver um dia. Porque, como aquele ladrão na cruz disse para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus virou para ele e disse: em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus estava passando ali do seu sangue nos umbrais do coração daquele ladrão. Qual era o merecimento daquele ladrão? Qual era o direito que ele tinha de entrar no céu? Nenhum. Qual era o merecimento? Nenhum. Mas ele creu. E porque ele creu, isso foi colocado para ele como justiça, ou seja, ele foi declarado perdoado porque ele acreditava que o sangue de Jesus poderia salvá-lo e tirá-lo da morte e levá-lo para os céus. Eu já disse aqui para vocês uma vez, mas digo de novo. Vocês sabiam que em alguns estados, nos Estados Unidos, quando uma pessoa é condenada por um crime e ela é executada, se alguém chegar depois e disser assim: olha, eu vim aqui me entregar porque fulano foi executado por aquele crime e eu sou o culpado, o juiz nem dá moral para ele. O juiz nem quer ouvir o argumento dele, porque aquele crime já foi condenado. O preço já foi pago. Então não adianta muito nós queremos fazer sacrifício para Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Não precisamos mais pagar. Não precisamos mais colocar uma pedra na cabeça e ir até Barra do Garças. Não precisamos fazer uma cruz de madeira e ir até o Rio de Janeiro. A palavra de Deus diz: pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de você, é um presente de Deus. Não vem do que você faz para que você possa se gloriar. Mas essa salvação é por meio da fé. Você entende o que é a Páscoa? Isso é Páscoa. Eu quero convidar você para voltar domingo que vem e vamos falar um pouco mais sobre a Páscoa. Mas nesta noite, se você está entendendo que precisa passar do sangue de Jesus